Olá, turma! A nossa aula de matemática de hoje vai falar sobre medida de um segmento de reta. O mesmo assunto vai dar continuidade à aula que a gente viu ontem sobre reta e segmentos de reta. E aí, lembrando que o segmento de reta é o caminho, é uma linha mais curta entre dois pontos. No caso aqui, a gente tem vários exemplos de segmentos de retas, né? Todas sendo finalizadas por dois pontos. Outra questão também que vai ser falado sobre medida. Normalmente, para a gente realizar as medidas, a gente costuma utilizar umas medidas padronizadas, que aí poderia ser a régua, o metro ou até mesmo uma trena. No caso dos segmentos de reta, a gente não vai utilizar esses instrumentos. Nós vamos trabalhar com a comparação entre os tamanhos dos segmentos. E aí, observando esses segmentos aqui, vocês podem até estar olhando qual é o maior segmento que a gente tem aqui. É o amarelo, é o azul, o cinza, o marrom? Qual é o menor? Então, observando e fazendo essas comparações, nós estamos realizando medidas de segmentos de reta. E é isso que vocês vão fazer na atividade de hoje. Vão estar fazendo comparações de um segmento com outro. Vamos observar o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a comparação entre dois segmentos de retas. Lembrando bem, esse amarelo aqui, ele está só para poder fazer a comparação, o acompanhamento desse azul, viu? Os dois segmentos que nós estamos realizando as medidas é esse maior azul, que eu marquei como AB, e esse menorzinho aqui, que é chamado de CD. Como é que a gente vai realizar aqui a medida do segmento maior? Fazendo a comparação do maior com o menor. Ou seja, quantas vezes esse segmento menor, chamado de CD, ele vai caber aqui dentro desse segmento maior AB? E aí, se vocês observarem, eu já fui fazendo uma marcação, porque no livro de vocês é feito com o compasso. O compasso é um instrumento que a gente abre ele em uma determinada medida, e aí a gente vai só virando para ver quantas vezes um segmento estaria dentro do outro. Como não estamos aqui com o compasso, eu utilizei esse palitinho do tamanho desse segmento maior, desse menor, quer dizer, que é o CD. E aí, com esse palitinho aqui, eu fui comparando nesse maior, para ver quantas vezes o segmento CD ia caber aqui dentro desse segmento maior, que é o AD. E aí, à medida que eu fui colocando ele, eu fui fazendo as marcações, que a gente pode observar. Ó. Então, toda vez que ele coube, eu coloquei aqui a unidade de medida dele, representado pela letra U. E aí, fui marcando a letra U em todos os tamanhos desse menor aqui, desse segmento menor. Fazendo isso, eu pude observar que esse segmento menor, ele coube 8 vezes dentro desse segmento maior, que é o segmento AB. E aí, veja como é que a gente pode representar isso. A medida ou comprimento do segmento AB, que é esse maior, é 8U. 8U representado por esse segmento, por esse menor, que foi cabendo quantas vezes foi cabendo aqui dentro desse maior. E o U é a unidade de medida que eu utilizei para marcar aqui. Às vezes também pode utilizar outras letras. Aí vai depender da questão. Dessa maneira, a gente representa assim. MED, esse MED significa a medida, é a abreviação da palavra medida. A medida do segmento de reta AB, esse tracinho aqui em cima, lembrem-se, representa segmento de reta. Então, a medida do segmento de reta AB é igual a 8U. 8U foi quantas vezes o menor coube aqui dentro desse maior. Outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, eu estou usando o material quadriculado. Então, aqui, novamente, eu marquei dois segmentos de retas. Eu marquei o segmento de reta EF, que é esse maior. E lembrando que a gente sempre marca com letras maiúsculas. E aí, eu marquei o menor, que é o que vai servir para fazer a comparação. E aí, novamente, eu vou utilizar o U como unidade de medida. Eu quero saber quantas vezes esse segmento menor vai caber aqui dentro desse maior. Novamente, como está no material quadriculado, né, eu não precisei usar o palitinho, basta a gente contar os quadradinhos que deu. Então, eu sei que o menor é um quadradinho, então basta a gente contar. 1, 2, 3. Então, eu sei que esse segmento é F, ó, a medida do segmento EF foi igual a 3U. Outro exemplo. Novamente, eu utilizei o material quadriculado e agora eu tenho um segmento
que eu marquei com as letras MN. Aqui embaixo eu tenho o segmento menor, que vai ser a unidade de medida, e agora eu utilizei a letra X. E agora eu quero saber quantas vezes esse segmento menor vai caber aqui dentro desse segmento maior. Ou seja, estou comparando o menor com o maior. Por isso que eu disse que as medidas que vão ser realizadas dos segmentos é as medidas de comparação. Então, quantas vezes esse menor coube aqui dentro desse segmento maior? Como eu já sei que o menor, ele usa só um quadradinho, novamente é só contar. 1, 2, 3, 4. E aí eu sei que a medida do segmento de reta MN vai ser igual a 4x. Mas se ao invés de eu ter só um segmento, fosse perguntando qual é o contorno de todo esse material quadriculado aqui? E aí eu teria que contar todos os quadradinhos que estão sendo feito aqui no contorno. Como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.